Do outro lado do mundo, a Idade Média começou com duas grandes heresias a serem combatidas. Enquanto os monotelistas introduziam uma nova confusão a respeito da humanidade de Cristo, os chamados iconoclastas varriam do mapa todas e quaisquer imagens que apontassem para o sagrado. Gostou desse tema? Então já deixa aqui o seu like e assista o vídeo até o final. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Enquanto no Ocidente uma série de sucessos bélicos dos maometanos os faz chegar à Península Ibérica e Carlos Martel tem que montar um exército para conter o seu avanço, Carlos Magno, neto de Martel, toma o poder e é coroado imperador romano pelo Papa Leão III, como nós já estudamos aqui. O Oriente é agitado por duas grandes heresias, o monotelismo e a iconoclastia. Você já ouviu falar dessas heresias? Ficou interessado? Então, esse já é o 21º vídeo dessa série sobre a história da igreja. Olha só, você está acompanhando? Se você perdeu algum dos vídeos anteriores, não se preocupe, basta você procurar pela playlist que tem esse mesmo nome, nós vamos deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? Para compreender o monotelismo, é preciso entender as consequências da definição do Concílio de Calcedônia, no ano de 451, a respeito das duas naturezas de Cristo. Este concílio estabeleceu com bastante clareza que nosso Senhor é ao mesmo tempo consubstancial ao Pai e consubstancial a nós, que em Jesus há uma só pessoa e uma só hipóstase, e por fim que as suas duas naturezas se relacionam sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. Em Jesus, portanto, há duas naturezas, a divina e a humana, que estão unidas sem se confundirem e distintas sem se separarem. Em relação à doutrina deste concílio de Calcedônia, algumas igrejas da Síria e do Egito permaneceram monofisitas e entraram em cisma com Constantinopla. O problema é que, diante das invasões árabes no século VII, a religião muçulmana se encontrava em franca expansão. O imperador não podia permitir que a sua unidade religiosa e política fosse ameaçada dessa forma, sob o risco de o Império Bizantino sucumbir ao Islã. Sem poder renunciar ao símbolo do Concílio de Calcedônia, mas tentando ao mesmo tempo agradar os monofisitas, o patriarca Sérgio de Constantinopla vem então à tona com uma nova heresia, o monotelismo ou o monoenergismo, que ensinava que em Cristo, embora havendo duas naturezas, só existia uma vontade, a divina. A humanidade de Jesus ficaria, por assim dizer, entre parênteses, embora existindo o lado humano de Cristo, não teria vontade própria. Em resposta ao patriarca Sérgio, o Papa Honório I escandalosamente confirma as suas teses, dizendo professar uma só vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora o Terceiro Concílio de Constantinopla tenha condenado firmemente a atitude de Honório, os historiadores consideram que ele não incorreu em heresia, apenas dava pouca importância às fórmulas dogmáticas, em uma tentativa patética de agradar as duas facções. E foi preciso que a providência divina levantasse São Máximo, o confessor, para condenar a heresia monotelista. Esse monge, discípulo de São Gregório de Nazianzeno, entendeu melhor do que ninguém o argumento de seu mestre: o que não foi assumido não foi curado. Ou seja, se Cristo não teve vontade humana, não existiu nenhuma vontade humana que aceitou a vontade de Deus e, portanto, o homem não foi redimido por completo. A agonia de Jesus no Horto das Oliveiras evidencia a luta entre as suas duas vontades, e o culto ao Sagrado Coração de Jesus recorda e adora o coração humano que amou a Deus de forma perfeita. Em 649, o Sínodo de Latrão, convocado pelo Papa São Martinho I, condena a heresia monotelita, tendo como amparo o pensamento de São Máximo.
Mas até o terceiro concílio de Constantinopla condenar de vez o monotelismo, será preciso que São Martinho I e São Máximo, o Confessor, entreguem a sua vida pela autêntica fé católica, enfrentando a prisão, a tortura e, por fim, também o martírio. E outra disputa religiosa que agitou o Oriente nessa mesma época foi a controvérsia das imagens. O imperador Leão III, embora seja considerado o salvador do Império Bizantino, é, ao mesmo tempo, o responsável pela destruição generalizada de ícones sagrados em todo o Império. Depois de conviver com teólogos e patriarcas defensores da iconoclastia, Leão III manda quebrar o que vê pela frente. Mosaicos, ícones, imagens e tudo mais que de algum modo represente o sagrado. Que tristeza, né? Verdade. A onda iconoclasta foi bastante forte no século VIII, não deixando praticamente nenhum vestígio vivo da arte bizantina, a não ser em regiões do Ocidente com influência oriental, como as regiões de Ravenna e Sicília, na Itália. Contra esta heresia, que perdurou durante todos os anos 700, lutaram homens como São Germano de Constantinopla, São João Damasceno e os santos papas Gregório II e Gregório III, mas foi apenas com Irene de Atenas, mulher de Leão IV, neto do imperador Leão III, que a ortodoxia triunfou e a iconoclastia foi finalmente fulminada. No ano de 787, a imperatriz convocou o segundo concílio de Nicéia, no qual se definiu exatamente assim, abre aspas, de fato, quanto mais os santos são contemplados no ícone que os reproduz, tanto mais os que os contemplam são levados à recordação e ao desejo dos modelos originais, e a tributar-lhes, beijando-os, respeito e veneração. Não, é claro, a verdadeira adoração própria de nossa fé, reservada só à natureza divina, mas como se faz para a representação da cruz preciosa e vivificante para os santos evangelhos e os outros objetos sagrados, honrando-os com a oferta de incenso e de luzes, segundo o piedoso uso dos antigos. Pois a honra prestada ao ícone passa para o modelo original, e quem venera o ícone, venera a pessoa de quem nele é reproduzido. Fecha aspas. Com isso, a igreja recordava que Deus, invisível, não só se faz visível no homem criado à sua imagem e semelhança, mas principalmente no Verbo encarnado, em que o próprio Deus assume uma forma humana e pode, portanto, ser representado. Infelizmente, por conta de um conflito político entre o Ocidente e o Oriente, vale lembrar que foi justamente sobre o reinado de Irene de Atenas, no ano de 800, que Carlos Magno foi coroado pelo Papa São Leão III, imperador Augustus, tentando trasladar de alguma forma a sede do Império para Roma, e de uma tradução errada das atas de Nicéia para o latim, o segundo concílio de Nicéia não foi muito bem aceito por Carlos Magno e pelo Ocidente. Quando o culto das imagens foi legitimado em 787 pelo segundo concílio de Nicéia, Carlos Magno e o seu clero franco saíram a campo simultaneamente contra Bizâncio e contra Roma. A tradução latina das decisões conciliares parecia errada para eles, e além disso, os germanos sempre tinham manifestado uma certa desconfiança quanto à representação da figura humana, acentuada pela profunda influência do Antigo Testamento. Carlos convidou os seus teólogos a compilarem tratados contra o concílio que foram publicados sob o seu nome, Livros Carolinos, e a reunir em Frankfurt, em 794, um concílio antiniceniano. Foi só no fim do século IX que a doutrina ortodoxa sobre essa questão triunfou totalmente no Império Franco. No século XVI, esses escritos de Carlos Magno, contestando o Nicéia, serão redescobertos pelos protestantes calvinistas e usados para ressuscitar a iconoclastia, essa grande heresia defendida até hoje pelos protestantes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.
E você, está disposto a estudar a história da igreja conosco? Disposto a esquecer tudo o que aprendeu com aquele seu professorzinho militante, vermelho e os livros do MEC? Coloque aqui nos comentários para nós, ok? E se você ainda não curtiu esse vídeo, dê um like para nós, certo? E também compartilhe com os seus amigos nas suas redes sociais, principalmente aí nos grupos de WhatsApp, porque isso nos ajuda e muito a evangelizar. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora para continuar recebendo os nossos vídeos. Não esqueça de clicar também no sininho, na opção Todas as Atualizações, pois assim você não nos perde de vista, não perde nenhum conteúdo aqui do canal. E seja um sócio evangelizador. Envie um Pix para nós de qualquer valor. A chave Pix está aparecendo na descrição do vídeo. Muito obrigada a você que nos ajuda com orações e doações todos os meses. Que Deus te abençoe, paz e bem.